É inegável que a modernidade trouxe consigo vários ganhos no que se refere à ciência, tecnologia e inovação, o que tornou a vida do ser humano mais fácil de ser gerenciada e, consequentemente, trouxe uma maior comodidade e conforto no seu dia a dia. Acontece que nem sempre os prazeres proporcionados por esses aspectos externos são capazes de preencher o vazio interior que existe no indivíduo, tornando-o vulnerável à tristeza e às dores psicológicas. Apesar de ter momentos de tristeza ser algo natural, que até o fim de nossas vidas irá nos acompanhar, o fato de permanecer nela por muito tempo e de maneira constante não é. E quando a tristeza persiste na vida de alguém, ela pode ocasionar vários problemas, e o pior deles é a depressão. É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. Todos que estão chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se os assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano são do seu interesse, então este canal é o seu lugar. Peço que clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo o novo vídeo que surgir por aqui. Antes de mais nada, precisamos entender o que é a tristeza. Ela pode-se dizer que nada mais é do que a ausência de alegrias, de ter momentos que façam você enxergar algum propósito na vida, entender a beleza das coisas e, consequentemente, dar valor àquilo que está ao seu redor. A tristeza, em contrapartida, ela é aquele momento em que você se sente vulnerável e, assim, se sentindo, você passa a entender que todo o resto é importante, menos você e a relação que você exerce com o mundo externo. E como eu disse, ter alguns momentos de tristeza é normal. Todo ser humano, em algum momento de suas vidas, será acometido por esse infortúnio, vez ou outra. E por isso que é importante que o ser humano construa bases sólidas dentro de si mesmo, capazes de superar esses momentos de angústia. E com base nisso, podemos entender que a tristeza é dividida em níveis. Tem um nível normal, natural, que acontece com todas as pessoas em momentos esporádicos. Afinal, não somos robôs, não temos uma programação de fábrica que é capaz de proporcionar um determinado tipo de comportamento ao longo de nossas vidas e, por isso, estamos sujeitos a qualquer coisa, principalmente no que se refere aos aspectos psicológicos. Então, essa tristeza do modo natural, que envolve muitas das vezes a frustração, aquele sentimento de não ter conseguido algo e coisas do tipo, irão nos fazer companhia vez ou outra e não tem como fugir dela. Tem a tristeza também mediana, que ela está muito sujeita a se transformar em dor, uma vez que ela persiste por um determinado momento de suas vidas, como por exemplo, quando você perde um ente querido, é natural que durante algum tempo você se sinta triste, impotente, uma pessoa que realmente não consegue enxergar o belo, e por isso é natural que aquilo fique por um tempo na sua vida. Só que esse tempo, por mais que não tenha como se estipular, é importante saber que aquela tristeza foi marcada por um fato específico. Citei aqui no primeiro momento a perda de um ente querido, mas podemos também citar outros exemplos, como um término de relacionamento, uma perda financeira muito grande, uma decepção, seja no quesito de amizade ou familiar, e coisas do gênero. Então é uma tristeza que pode ser superada mediante o passar dos dias, pois nada como um dia após o outro para nos fazer enxergar e também descascar aquela dor que está presente de nós, para que a gente consiga dar passos adiante, por mais que aquele fato impactante nos causou um certo desconforto naquele momento. Então, esse tipo de tristeza mediana, ela é algo que também estamos sujeitos a ser acometidos. Agora, por último, é a tristeza extrema, que ela é uma espécie de evolução da tristeza mediana, podendo ter sido ocasionada pelos fatos decorrentes da tristeza mediana como tal, ou também pode acontecer por situações das quais não temos conhecimento, como por exemplo, ao enxergar um vazio na vida e não conseguir preenchê-lo com nada do que é produzido por nós mesmos, internamente falando, e que somente algum estímulo externo que possa amenizar essa situação. E quando a pessoa está nessa tristeza extrema, muitas das vezes ela não consegue ter forças para sair dessa situação, que diferente da tristeza média, que o passar dos dias será um grande antídoto nesse processo, a tristeza extrema parece não ter fim. E quando ela está no auge e não é tratada de modo adequado, a depressão ela tende a aparecer na vida do envolvido. E quando a depressão se instala ali, geralmente as pessoas que se encontram nessa condição dificilmente conseguem sair sozinhas. Muitas das vezes
precisa de um auxílio profissional ou até mesmo de uma rede de apoio, seja no que se refere a amigos ou família e coisas desse gênero. Algumas pessoas podem perguntar, mas a depressão de fato é uma doença? E eu vos digo que sim. Uma doença, para ser caracterizada como tal, não precisa iniciar-se dos aspectos físicos de um indivíduo. Ela pode acontecer em decorrência de situações psicológicas, porque muito daquilo que o externo produz, e quando eu digo externo nesse cenário, estou dizendo o nosso corpo físico, no sentido de sentir dor, muitas das vezes é ocasionado por uma questão interna, alguma dor, seja ela sentimental, espiritual, psicológica, que faz com que, a partir do momento em que a parte da psique já não mais cabe ela ali, ela acaba a se desenvolver nos aspectos físicos. Como você pode reparar, uma pessoa depressiva, geralmente, ela costuma ter uma imunidade baixa, o corpo dela começa a reagir de maneira distinta em relação a estímulos, coisas que antes, quando ela não era acometida por essa doença, não acontecia. Como, por exemplo, passa a ter manchas no corpo, a pessoa começa a estar ansiosa e, com isso, a sua pressão cardíaca começa a aumentar, dentre outras coisas mais. Em outras palavras, a depressão é quando você não consegue enxergar um propósito na vida e tudo aquilo que está à sua volta não tem a menor conotação de alegria da forma que era antes. Então, por enxergar esse vazio existencial, e quanto mais você tenta entendê-lo, mais fundo ele parece ser, as coisas tendem a piorar nesse cenário. E podemos entender que a depressão, muitas das vezes, não tem uma origem específica, como aqui citei, num cenário de tristeza mediana decorrente de um fator externo. E falando nisso, as maneiras de se lidar com a depressão podem ser das mais variadas possíveis. Inicialmente, é interessante que a pessoa procure olhar para dentro de si mesma e tentar enxergar o que decorre deste vazio existencial que parece não ter fim. E uma pergunta que pode ser frequente neste cenário é se a depressão tem ou não tem cura. Há várias divergências com relação a isso. Algumas pessoas preferem acreditar que tem, de uma maneira positiva, lidando com ela da melhor forma possível, procurando entender as raízes que tornaram alguém depressivo e, consequentemente, tratar a causa e não apenas os sintomas, e o resultado disso seria a cura, propriamente dita. Outras pessoas acreditam que ela não tem cura, especificamente falando, que ela tem tratamento. E quando você efetua este tratamento da maneira correta, você consegue ter uma vida saudável, mas o tratamento não pode cessar ali naquele momento. Por isso, é necessário que seja algo constante para o resto da vida. Como se fosse uma doença que não há uma conclusão final no que se refere à eliminação dela, mas sim o remédio que proporcionará alguém a seguir adiante. E essa divergência, ela não surge do nada, pois o campo da medicina, ele é muito estreito. A parte física da coisa, o ser humano consegue mapear de uma maneira até louvável. Agora, quando entramos no aspecto da psique humana, aí as coisas mudam de cenário, pois acredito muito que, por mais que a nossa medicina ela tenha evoluído em grande parte, no que se refere aos aspectos internos, psicológicos, acredito que há muito ainda que se desenvolver. Então, eu acho muito prematuro hoje para falarmos se a depressão de fato tem cura ou não. O que eu percebo através das minhas observações do dia a dia e também de conversa com várias pessoas que estão nessa situação é o seguinte: de fato, é possível você ter uma vida saudável mesmo com a depressão, mas num primeiro momento eliminá-la de modo completo, acredito que não. Porque é um exercício contínuo. Se alguém é diagnosticado com a depressão hoje, ela pode sim se livrar dessa situação por um determinado período de tempo, mas que se os bons hábitos que ela adquiriu no ato da caminhada de eliminação dessa doença não forem mantidos, ela tenderá a se fazer presente ali novamente. Então, a questão de estar fora da depressão é algo que não depende exclusivamente de um tratamento único e esporádico naquela situação. É algo que tem que ser praticado com constância. E acredito também que há uma forma de se prevenir a depressão, porque por mais que alguém possa se considerar uma pessoa feliz, de fato, ela não está imune à depressão em si e nem mesmo a qualquer outro tipo de tristeza dentre esses 3 níveis que aqui citei. E uma forma de se prevenir em relação a ela é exatamente mantendo os bons hábitos que alguém adquire quando está tentando se livrar da depressão.
agindo de maneira preventiva, focado na parte do seu aspecto físico, psicológico, mental, intelectual e espiritual, logo você tenderá a ser uma pessoa mais firme e dificilmente, nesse contexto, a depressão tentará te persuadir. Então, é importante ter sim esse conhecimento de que a depressão pode ser prevenida. Infelizmente, há muitas pessoas que tratam a depressão como frescura, quando na verdade não é. Muitas das vezes as pessoas agem com ignorância ou desconhecimento de informação, para não falar burrice, e acredita que aquela pessoa que está acometida pela depressão está agindo de maneira a chamar a atenção dos outros, mas ela é algo muito sério. Não é raro de se ver por aí pessoas que acabaram com a sua própria vida em virtude da depressão não ter sido tratada. Eu, particularmente, ao longo da minha vida, já conheci 3 pessoas que, lamentavelmente, encerraram suas próprias vidas por conta dessa situação. E a mídia não divulga quando a pessoa acaba com a sua própria vida, pois isso pode acabar incentivando outras pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade a fazerem o mesmo. E se você que está me assistindo agora é uma pessoa que está na condição de depressão, do fundo do meu coração eu lhe digo o seguinte: entenda que a sua realidade atual não é a sua realidade permanente. Não vou ficar aqui dando conselhos que seus pais talvez poderiam te dar, ou amigos próximos, no sentido de, não fique assim, eu vou te ajudar, você vai sair dessa. Eu não vou te dizer isso, pois não estou aqui para falar frases de efeito para você. Simplesmente, se eu pudesse te dar um conselho e ele fosse ouvido, eu te diria o seguinte: olhe para dentro de você mesmo. Procure entender honestamente o que está ocasionando isso. Por mais que as respostas para essa situação não venham de maneira fácil, vez ou outra ela vai aparecer. E quando ela surgir, agarre-se a ela e tente ver o que você pode fazer para, aos poucos, tirar toda essa amarra que existe dentro de você. E uma coisa que eu digo também, não é vergonha procurar ajuda. Acredito que a vergonha ela está no fato de a gente entender que a ajuda se faz necessária e não fazer isso por nós mesmos. Então eu te digo o seguinte: você é capaz de superar essa questão, só que isso vai depender muito do modo como você enxerga dentro de si mesmo. Pare de ouvir opiniões de terceiros e passe a ouvir o que o seu coração lhe dizia no momento em que você não estava nessa situação. E fazendo tudo isso, também, se possível, peça ajuda profissional, pois muitas das vezes não conseguimos sair sozinhos dessa situação. E por isso é importante que tenhamos alguém para nos auxiliar e nos dar as mãos nesse contexto. Então é isso que eu tenho para dizer a você do fundo do meu coração. Chegamos aqui na reta final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha que é possível de ser feito para prevenir a depressão e também o que é possível de fazer para sair dela. É muito importante, não só para mim, como também para os outros inscritos do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Obrigado por ter estado comigo aqui até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, depressão não é frescura. Até breve.